Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do nosso Esquenta Kona GP. E tô hoje aqui com a minha canequinha em primeira mão, vocês estão vendo aí a canequinha, não tá focando, coisa nova aqui, mas eu fiz uma coisa bem bacana, né, uma canequinha com vários e também com a nossa amiga Kona Jayo, que vamos falar depois dela sobre também. Então, chegou para a gente hoje aqui, vamos sortear algumas canecas durante o congresso. E para quem não sabe o que é o Kona GP, tá, gente? Para quem está chegando aqui para assistir as lives, o Kona GP é um congresso que acontece anualmente, sempre no mês de julho. Então, esse ano ele vai ser de 24 a 27 de julho. E essas lives são para já começar a esquentar, como o nome já fala, né? Esquenta Kona GP, para já esquentar os tambores aí para o nosso grande congresso, que serão de 4 dias, com muita imersão, onde as palestrantes de hoje também já estão confirmadas, vão estar com a gente. E antes da gente começar, de eu chamá-las, eu queria falar com vocês o seguinte: durante a fala da Heloísa e da Nádia, já coloquem suas dúvidas. Não espere chegar no final para colocar, porque existe um lag entre nós falarmos e vocês ouvirem. Então, dependendo da hora que você colocar a sua pergunta, pode ser que ela não seja respondida. E a gente gosta de responder todo mundo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, quero chamar aqui no palco Nádia Pedrosa e Heloísa Magrin. Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Nádia. Boa noite, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo hoje. Não esqueça, como o Wagner falou, de já ir mandando as mensagens para que a gente consiga responder no final aí as dúvidas. Boa noite a Isso, todos. Boa noite. maravilha. E hoje vamos falar sobre a situação do ágil no mundo, né? O tema ficou bem bacana. Conheça a situação do ágil no mundo e simbora refletir quando a realidade. E antes de abrir para o tema, eu não sei se vocês colocaram no slide um tema de apresentação. Sim, Colocaram? Ah, então eu uhum, não vou fazer minha pergunta base, vou deixar vocês conduzirem mais para frente, tá? O tá palco é de certo. vocês, aí a gente faz aquele esquema. No final, eu volto e faço as perguntas que estiverem no chat para vocês, porque nós estamos transmitindo para vários canais. Nós estamos aqui no YouTube, estamos no LinkedIn, tem uma página que é a página oficial, estamos também no Instagram do Kona GP, que é uma novidade agora, que nós estamos colocando também as transmissões pelo Instagram. Então vai ter perguntas de tudo quanto é lado, e no final eu volto para fazer para vocês. Combinado? Combinados. Maravilha. Se quiser compartilhar o slide, Nádia, já pode compartilhar, que Perfeito. eu já coloco ele aqui para vocês. Prontinho. Excelente. Até daqui a pouco. Obrigada, Wagner. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Vamos aí a esse webinar, cujo tema é Conheça a situação do ágil no mundo e simbora refletir quanto à nossa realidade. Meu nome é Nádia Pedrosa e eu vou conduzir aqui, junto com a minha parceira aqui, Heloísa Magrin, esse webinar de hoje, essa live aí. Então, eu vou pedir para a minha parceira aí, que eu chamo carinhosamente de Elô. Elô, se apresenta aí para o pessoal, por gentileza. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Heloísa Magrin, sou consultora de profissão, sou professora por paixão e sou coach e mentora por gratidão. Então, estamos aqui hoje junto com a Nádia, e quem quiser me conhecer, saber um pouco mais, entra lá no meu LinkedIn, ok? Legal, Elô, muito obrigada. E aqui eu, pessoal, sou a Nádia Pedrosa, eu sou doutora em transformação ágil, mestra em gestão de projetos, tenho já 25 anos de carreira, a maior parte dela construída aí no segmento de TI. Sou gestora de times de TI, gerente de projetos internacionais. Nas horas vagas aí gosto de atuar como palestrante, como autora e mentora. E esse é meu LinkedIn, vou pedir aí para o pessoal que está participando com a gente, que entre em contato comigo, eu vou ficar bem
Bem, bom, pessoal, como que vai funcionar então a palestra de hoje? Bom, eu já me expliquei, já me apresentei, e aí eu vou ficar aqui com a responsabilidade de apresentar para vocês os resultados ou os principais resultados desse relatório aqui, que tem essa carinha, a primeira página desse relatório, chamado State of Agile Report, ou seja, o relatório do estado do ágil, ou o relatório da situação do ágil no mundo, tá bom? E aí, toda vez que a gente encontra símbolo na nossa apresentação, eu vou chamar aqui a Elo para a gente fazer reflexões em relação a esses resultados desse relatório global com a nossa realidade aqui no Brasil. A Elo, pessoal, tem bastante experiência com agilidade, transformação ágil, gestão de projetos, ela tem uma carreira brilhante, ela é bastante experiente, com certeza que as reflexões que a gente vai ter. Ô, Nádia, dá uma mexidinha no seu microfone. Oi, tá me Oi, ouvindo? prontinho. Pode Beleza. continuar. Então, como eu estava dizendo, pessoal, toda vez que a gente vê esse símbolo, eu vou chamar aqui a Elo e a gente vai refletir em relação aos resultados desse reporte global e contrastá-lo com a nossa realidade aqui no Brasil. E por que que nós vamos fazer isso? Primeiro, pessoal, a gente tem visto assim, muito tem se falado de ágil, de agilidade, de métodos ágeis. A gente viu aí desde 2001 um movimento de a transformação ágil entrando nas empresas, né? E esse movimento, pessoal, ele acabou por reverberar muitas falas prontas, muitas frases repetidas. A gente ouve muitas pessoas falarem as mesmas coisas, mas quando a gente pergunta e se aprofunda, a gente percebe que às vezes não há, digamos assim, uma base sólida construída nessas falas. Então é muito blá 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 sobre agilidade, sobre cerimônias ágeis, sobre Scrum, Kanban, Safe. E o que a gente tem visto agora, infelizmente, algumas empresas falarem isso, ó, ágil aqui nunca mais. Então, isso daqui é algo que está acontecendo nesse momento no cenário brasileiro. Acho que muitos de vocês aí conhecem alguém que foi vítima não, mas que sofreu layoff aí na área de agilidade, conhece alguém que acabou passando por isso. E está ficando no ar uma dúvida, né? E agora, o ágil vai acabar? Então, essa e outras dúvidas nós vamos discutir aqui ao longo da palestra. A agenda dessa palestra, ela vai começar com uma contextualização bem rapidinha. Depois a gente vai falar das tendências desse mundo ágil. Nós vamos também falar de experiência das empresas com o ágil, o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem, o que vem pela frente. Nós vamos também falar de dados demográficos. Vamos abrir um parênteses aqui para falar mais um pouquinho do CONAGP. E aí, no final, pessoal, o grande finale aí, uma surpresa. Vai haver uma dinâmica onde todo mundo que está aqui participando da live online poderá ganhar aí um brinde surpresa. Então, fica com a gente aí até o final para vocês participarem aí dessa dinâmica, tá bom? Falando aqui dessa parte de contextualização, então, como eu já disse, toda essa live ela vai ser baseada nesse relatório, que é um relatório que conta, então, a situação do ágil no mundo. Só para vocês entenderem, pessoal, esse relatório ele é anual e ele é um relatório em inglês. Então, os resultados que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, eu acabei traduzindo eles, tá? Esse relatório, então, que nós vamos usar hoje na live, ele teve sua, digamos assim, a última versão
foi no ano passado, em 2022, então é a última versão, não existe ainda uma versão 2023, e essa é a 16ª edição. Então, para vocês entenderem, a gente já está na 16ª edição desse relatório. Então, é um relatório bem consagrado aí no mundo da agilidade. Esse relatório, especificamente, ele escutou 3.220 pessoas no mundo. Então, eu acho que é uma boa amostragem em termos de pesquisa. Quem faz essa pesquisa é essa empresa aqui, a Digital.ai, que é a ex-version 1, e ele é sempre um relatório baseado em 3 pilares: pessoas, processos e ferramentas. Ele é bem citado no meio acadêmico, apesar dele não ser um relatório feito com metodologias científicas, mas o pessoal do mundo acadêmico, às vezes por falta, né, de artigos científicos que façam estudos nessa abrangência, a gente acaba falando e citando desse relatório. Eu mesma citei esse relatório 8 vezes na minha tese de doutorado. Seguindo, então, vamos começar. Então, a gente vai fazer sempre esse comparativo. Eu trago os resultados do relatório global, do State of Agile Report, e a gente vai refletir juntos aqui sobre a situação do ágil no Brasil. Então, o que o relatório diz, pessoal? Olha lá. Primeiro, o ágil ele continua a ser uma prioridade para muitas empresas. O que as empresas, então, querem com o ágil? Primeiro, elas querem aumentar a receita, ok? Diminuir os custos, ok? E reduzir os riscos. Então, se nós pararmos para pensar, esse é o mundo ideal de qualquer empresa. Aumentou a receita, diminuiu o custo, reduziu os riscos. Perfeito. E é isso que as empresas, então, quando implementam o ágil, de acordo com essa pesquisa, esperam de retorno. Ainda sobre tendências, essa pesquisa perguntou para as pessoas quais são os benefícios do ágil. Então, 52% dos entrevistados disseram que, um benefício que a gente quer ter com o ágil é acelerar o time to market. E o que é o time to market? É o tempo que se leva para disponibilizar um produto ou um serviço no mercado. 44% disseram que querem com o ágil a previsibilidade de entrega. 31% disseram que querem diminuir o risco. E aí, pessoal, vocês podem fazer a somatória desses números, ele não dá 100%, só para explicar aqui para vocês que esse é um tipo de pesquisa que aceita múltiplas escolhas como resposta. Então, o entrevistado pode marcar mais de uma opção, por isso que a gente não chega num total de 100%. E agora sim, vamos fazer uma primeira reflexão sobre esse resultado desse relatório global. A reflexão que eu peço aqui para a Elo me ajudar a fazer é: o ágil realmente ajuda na previsibilidade de entrega, Elo? E se sim, como? Nádia. Tá, ok. Bom, o ágil ele ajuda sim na previsibilidade da entrega, principalmente por serem entregas, né, sazonais, ou seja, porque a gente tem iterações. Então, conforme a gente não tem uma grande entrega só no final, e sim nós vamos tendo entregas cíclicas. Então, conforme nós vamos avançando, nós temos sempre produtos já usáveis entrando no ar, ou seja, sendo entregues. Então, com isso, o ágil ajuda na previsibilidade da entrega e de uma entrega de valor, porque as pessoas vão, durante esse período, já validando, já tendo retorno dos usuários, já fazendo as correções o quanto antes possível, e isso agrega cada vez mais valor e reduz também o custo de retrabalho final quando a gente tem uma entrega única no final, que aí, às vezes, a gente vai tardiamente descobrir problemas, que aí precisam ser corrigidos e que levam mais tempo, tem mais desgaste, mais custo. Então, ele realmente ajuda a previsibilidade de entrega por ter os ciclos de entrega que já vão agregando valor e já são utilizáveis a cada um dos ciclos de entrega. Então, por isso, o ágil, na minha opinião e naquilo que eu vejo no mercado hoje,
ajuda muito mais a previsibilidade da entrega do que a gente tinha nos projetos tradicionais ou mesmo em projetos híbridos que trabalham com ondas, mas ondas que não entregam, ondas de execução, porém não de entrega de valor a cada um dos ciclos. Perfeito. Dando continuidade, ainda sobre tendência, quais são os impulsionadores do ágil? Essa pergunta foi feita para os entrevistados, e aí 49% deles disseram que aplicam práticas ágeis em todo o ciclo de vida de entrega do software. Então, é um dado interessante, ou seja, não é só ágil no desenvolvimento, é ágil durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento, né? Do ciclo de vida do desenvolvimento do software. E o ágil, ele vem sendo implementado em uma parte maior da empresa. Então, a gente sabe que o ágil, ele nasceu ali nos berços, né, dos departamentos, dos times de TI. Então, a reflexão que eu peço aqui para a gente fazer, pessoal, será que o ágil fora da TI é uma realidade nas empresas no Brasil? Diga lá, Elô. Olha, Nádia, o ágil hoje é uma tendência que ele cada vez mais se expanda para fora da TI, então, principalmente na parte do business agility, né, do ágil, indo para outros departamentos da empresa. Um dos departamentos que mais comprou essa ideia é o RH, então a gente vê muito ágil em RH hoje também, mas o interessante do ágil é quando a gente tem aquele fluxo de valor. Isso aí vai agregar muito mais para a empresa. Então, hoje as empresas compram, né, no sentido de utilizam mais o ágil como uma filosofia do que do que simplesmente como desenvolvimento do produto ou desenvolvimento ou utilização dentro de projetos. Então, sim, hoje é uma realidade, ainda não é predominante, não são todas as empresas, mas é uma tendência de crescimento, sim. Perfeito. Ainda sobre tendências, foi feita essa pergunta na pesquisa: como os entrevistados medem suas equipes ágeis? Então, vamos falar aqui de métricas. 47% usam entrega no prazo para medir as equipes. 44% usam objetivos de negócios alcançados. E aí vamos refletir. A entrega no prazo está em conformidade com qual princípio ágil? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas que trabalham com agilidade não usar cronogramas, mas a gente já entendeu ali com a Elô que existe uma previsibilidade de entrega. Então, assim, entrega no prazo, Elô, está em consonância com qual princípio ágil? Na verdade, não é, como você disse, Nádia, no ágil a gente não tem um princípio direto dizendo assim, entrega no prazo, né? Muito pelo contrário, é sempre a entrega do valor, né, do ágil. Então, é a gente ter aquele acordo com o cliente ao invés de ter o contrato. Então, dentro desse princípio, é que eu acho que o ágil tem essa conformidade de prazo, porque o que é prazo? Prazo é só a entrega dentro de uma data, o prazo é aquilo que traz o valor esperado no momento que a empresa precisa. Então, é aí nesse ponto que o ágil entrega e está em conformidade, né, com os princípios ágeis, as entregas dentro do prazo. Por quê? Porque o prazo é aquele acordado com o cliente e não o do contrato em si. Legal. E a gente lembra, né, pessoal, que a agilidade nasceu com os 4 valores ágeis do Manifesto Ágil, publicado em 2001, e 12 princípios ágeis. O primeiro é satisfação do cliente. Então, é isso mesmo. Bem, ainda sobre tendências, como que os entrevistados priorizam seu trabalho? Agora vamos falar de priorização. 54% disseram que priorizam por metas da empresa, 43% prioriza por satisfação do cliente final, 35% priorizam por tempo de entrega. Então, vamos refletir sobre priorização. Qual é o critério de priorização de trabalho, Elô, que a gente
você vê do dia a dia aí das empresas, dos clientes, por onde você dá a sua consultoria? Olha, normalmente a priorização do trabalho no ágil, ela é feita, claro, pela priorização do próprio backlog, ou seja, dentro daquilo que o negócio alinhou, que é a melhor, é o que precisa primeiro. Então, a priorização do trabalho no ágil é muito mais relacionado ao negócio, ao que agrega valor ao negócio, às prioridades do negócio, do que da própria técnica, né? A técnica no ágil, que antes a gente fazia, não, eu faço isso primeiro, porque isso depois vai me dar um maior rendimento tecnicamente. Então, a priorização do ágil, ele é focado no dia a dia, alinhado ao negócio, muito mais do que ao uso da técnica, ao desenvolvimento das técnicas. Então, por quê? Porque é assim que a gente vai atingir exatamente as metas da empresa, que é receber valor, né, ou seja, os benefícios que a empresa quer receber e conseguir perceber isso antes, e também a satisfação do cliente final, que é o objetivo aí também das empresas, né? E isso que eu falo para vocês que é tempo de entrega. Tempo de entrega é aquilo que entrega o benefício esperado, ou seja, o valor que a empresa quer no melhor momento, porque não adianta eu entregar depois do meu concorrente, por exemplo, porque eu perco o time, né? O time da entrega e aí por diante. Então, deixa de ser inovação, aí entra uma série de coisas, mas é o negócio quem determina qual é o critério de priorização. Perfeito. Dando sequência, agora vamos mudar de assunto, pessoal. Vamos falar agora de experiência da empresa com o ágil. E aí, existe uma tendência, de acordo com esse relatório, de aumento das taxas de adoção do ágil nas empresas. Então, se a gente se basear por essa pesquisa, a tendência é do ágil crescer, aumentar a adesão aí das empresas. Então, eles fizeram aqui a demonstração por esse gráfico, dizendo o seguinte: olha lá, 80% dos entrevistados usam ágil como sua abordagem predominante, tá bom? E 50% está usando o modelo híbrido, pessoal. E aí agora a gente vai refletir. No Brasil, conta pra gente, Elô, será que o ágil é a abordagem predominante? Será que se esse gráfico, né, fosse tirado nas empresas aqui, né, do Brasil, a gente teria essa realidade, 80% no ágil, 50% no híbrido? O que você acha? Olha, no Brasil, pelo que a gente vê, a maioria das empresas, ao contrário, está dentro do híbrido. Então, nós temos sim um grande avanço das empresas, uma transformação, a entrada do ágil, mas as empresas acabam trabalhando mais no híbrido, o que eu, pessoalmente, né, a Nádia já conhece a minha opinião, Wagner também já me ouviu falar aqui várias vezes, eu não sou uma grande adepta ao híbrido. Por quê? Porque quando as pessoas entram no híbrido, tem que saber muito bem fazer essa transição. Porque o híbrido ele é um momento de transição, ele não é uma situação definitiva. Você tem um tradicional, você está mudando para o ágil, então você tem naquele momento, você tem um período em que você está trabalhando no híbrido. Agora, instituir o híbrido é diferente da gente entender que a gente está instituindo o ágil dentro do nosso contexto. Quando nós estamos instituindo o ágil dentro do nosso contexto, nós estamos adequando o ágil à nossa necessidade. Isso não é híbrido. O híbrido é quando a gente usa um mix, né, de diversas abordagens, seja tradicional, ágil, outras quaisquer que vocês tiverem, e diversas ferramentas. Só que hoje as pessoas confundem muito e chegam a gerar aquilo que a gente chama, né, Nádia, de fake ágil ou ágil fake, porque diz que é ágil, mas na verdade não trabalha bem como ágil. E infelizmente eu vejo que no Brasil a nossa realidade ainda é essa. A gente ainda tem um longo caminho para atingir uma maturidade de ágil dentro das organizações. É verdade, Lu. Essa constatação eu também tive na minha pesquisa de doutorado. Infelizmente, assim, muitos dos entrevistados que eu tive na minha pesquisa da tese, eles
se declararam como somos ágeis. Mas quando eu fiz algumas perguntas, emergiram vários sintomas do fake agile. Então, é importante, pessoal, fazer essa análise se realmente vocês estão na abordagem ágil. Se não estiver, é importante entender como fazer para... Lembrem-se sempre, acho que um bom guia é lembrar dos valores e dos princípios ágeis. Outra coisa que é difícil também, a gente assentar assim nas empresas e na cabecinha das pessoas, é de fato entender o que é o ágil, o que é a agilidade. Hoje o ágil virou uma coisa assim, então talvez até essa banalização de falar que tudo é ágil, hoje em dia, né, tem até sorveteria ágil e tal, enfim, a gente precisa assentar esse entendimento primeiramente, isso precisa fazer parte da mentalidade das pessoas para depois reverberar nas práticas, nas ações do dia a dia. Então, talvez fazer uma autoanálise nas empresas para entender se de fato está seguindo ali a cartilha dos valores e dos princípios ágeis, porque esses, pessoal, esses são inegociáveis. A gente pode negociar ferramenta, framework, tudo bem, mas os valores e os princípios precisam ser respeitados para que a gente possa se intitular realmente ágil. Caso contrário, possa haver uma anomalia aí de um fake agile. Seguindo ainda sobre experiência, a pesquisa fez essa pergunta, né? Qual é o nível de satisfação com o ágil? E 72% do pessoal falou que está satisfeito, né? Entre muito satisfeito e satisfeito de alguma forma. E apenas 28% dos entrevistados disseram que estão insatisfeitos. Então, é um cenário bem positivo, vocês vão concordar aqui comigo, né? Só por esse gráfico. Então, Elo, vamos refletir aqui com essa seguinte frase, né? Não queremos mais agilistas na empresa. Essa é uma frase, pessoal, que eu vi publicada recentemente num dos grupos de WhatsApp que eu participo, grupos de WhatsApp de agilistas, em que uma grande empresa disse isso para sua consultoria, uma consultoria que estava lá prestando serviços de agilidade. E aí essa empresa falou, olha, a gente não vai renovar o contrato com a consultoria porque não queremos mais agilistas na empresa. Elo, o que você acha dessa frase que, olha, ela me marcou bastante? Bom, Nádia, também me marcou, tanto que eu fiz um post lá no Instagram, quem quiser passar lá no meu feed, tem um post que eu realmente coloquei sobre já uma reflexão sobre isso, e tem muito a ver com aquilo que a gente já falou, né? As empresas, principalmente no Brasil, não tendo essa maturidade para o uso do ágil, não sabendo utilizar. Então, as pessoas usam muito hoje as ferramentas e não a filosofia. O ágil é muito mais uma filosofia, uma maneira, uma forma de administrar do que apenas o uso de ferramentas. E então algumas pessoas são inclusive mais intransigentes no uso do ágil, como até numa outra reunião que eu estava outro dia, que foi colocado, do que até eram as pessoas mais tradicionais, dentro dos projetos mais tradicionais. Então, essa inflexibilidade, essa forma de trabalhar, às vezes, mais focada só em ferramentas e em querer ter um purismo, né, tão grande, ser tão purista, tão puritano no uso do ágil, tão radical, e isso faz com que as pessoas acabem até se afastando. Como eu disse, o ágil precisa ser adequado ao contexto onde ele está inserido. A transformação digital, a transformação ágil dentro de uma organização, sair do tradicional e ir para o uso do ágil, ela precisa respeitar a cultura. Cultura a gente não muda por decreto. Então, nós precisamos ter saber fazer, saber colocar para que exista o engajamento. É muito falado no ágil sobre engajamento, sobre todo mundo participar, mas tem que saber fazer isso. Então, aí é que a gente tem um grande problema. Então, essa é a minha visão sobre essa parte. No Brasil, a gente ainda não está nesse nível de maturidade onde as empresas
todas, né, a grande maioria, aí, 2/3 das empresas possam se dizer totalmente satisfeitas com o uso do ágil. Eu acho que ainda a gente está nesse caminho, mas ainda não está lá. Uhum. E agora vamos ver aqui o que está funcionando bem com o ágil na parte de pessoas. Então, fizeram a seguinte pergunta para os entrevistados: quais são os resultados mais comuns com o ágil? E, em primeiro lugar, a resposta foi para 69% da amostra, os resultados o aumento da colaboração. Em segundo lugar, o resultado é melhor alinhamento com as necessidades de negócios. Em terceiro lugar, ambiente de trabalho melhor. E, em quarto lugar, maior visibilidade no ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, esses são os resultados comuns que as pessoas desse reporte, dessa pesquisa, alegaram ter com o ágil. Então, eu queria que o pessoal que está aqui, né, com a gente nessa live refletisse se nas empresas de vocês conseguem perceber esses resultados. Se não estiverem percebendo, talvez seja um momento aí de fazer uma reflexão, de repente parar para fazer uma lição aprendida, tá certo? E a reflexão, pessoal, que eu trago aqui é essa daqui, ó. O que é colaboração de fato? Que a mim, às vezes, me incomoda, eu sou um pouco mais dessa linha acadêmica, de gostar de buscar os conceitos, as coisas, eu sou meio chata, assim, com isso. Eu gosto de entender o conceito daquelas palavras para não banalizar o uso delas. E a gente tem ouvido falar muito de colaboração. Mas o que é colaboração, Elo? Conta para a gente o que você acha que seja colaboração de fato, por favor. Bom, colaboração de fato, para mim, primeiro começa com ouvir o outro. Então, para que você possa ter a colaboração de outra pessoa, você tem que ouvir. Então, a gente tem que abrir as possibilidades para que as pessoas digam de uma forma com confiança, né? Então, elas precisam estar num ambiente que gere essa confiança, que gere essa possibilidade, que eles não tenham medo de dizer o que pensam. Então, isso é um ponto muito importante. Então, por isso que o ambiente que está ali como terceiro lugar, na minha opinião, seria até o mais importante. Então, a gente precisa ter um ambiente de confiança, um bom ambiente, para que as pessoas consigam colaborar. Senão, elas se sentem receosas, não dão sua opinião. Então, a gente precisa ouvir a opinião de todos, ter a colaboração. Agora, ter a colaboração de todos também não é abrir para que todos possam decidir, cada um por si só. Tá? Então, a colaboração é trabalhar juntos, ouvindo, participando e, claro, chegando a um consenso. Então, chegando a uma melhor solução, conseguirem juntos alcançarem uma melhor solução para cada um dos seus problemas, para cada uma das decisões que precisam acontecer. Agora, todo mundo? Não, aquelas pessoas que são necessárias. E isso é uma coisa também que vem muito da estrutura, que acho que a gente vai falar um pouco depois, que é sobre horizontalização. Então, a colaboração, ela é importante, mas daquelas pessoas que realmente podem agregar alguma contribuição em cada situação, né? Na situação que se estiver vivendo. E a sua opinião aí, Nádia? Eu acho, Elo, que colaborar é também muito, às vezes, a gente deixar o nosso ego, a nossa vaidade de lado, sabe? Então, por exemplo, às vezes nós trabalhamos com pessoas difíceis, uma pessoa que você não gosta, um gestor ali que às vezes você não se dá muito bem, e é preciso deixar esse espírito da colaboração aflorar e pensar assim, como que eu, junto com aquela outra pessoa que às vezes eu não me dou muito bem com ela no pessoal, mas como que a gente coloca essas diferenças de lado e colabora para resolver os problemas da empresa? Então, eu acho que quando a gente pensa nos objetivos que nos reúne, né, em torno de um projeto, em torno de uma entrega ali, que seja uma entrega incremental dentro de uma sprint, enfim,
um cumprimento de uma meta, se a gente focar no resultado, a colaboração, eu acho que ela tem uma tendência assim, maior de aflorar. Porque, independente das diferenças que eu tenho com um colega de trabalho, com um gestor, a gente, quando pensa no objetivo, a gente consegue trabalhar de forma colaborativa e melhor, né? Bom, seguindo ainda sobre o que funciona bem, ainda falando de coisa boa aí, quais são as melhores práticas de equipes ágeis de alto desempenho? Então, assim, um time, né, que bomba lá, que entrega rápido, que entrega com qualidade. O que esse time faz? 55% das pessoas disseram que eles usam colaboração cruzada e comunicação. 51% falaram de melhoria contínua. Então, times de alto desempenho fazem melhoria contínua. E vamos refletir então, gente, olha lá. Se a gente está entendendo que por esse relatório, equipes de alto desempenho realizam essas práticas que estão aí destacadas, então eu queria chamar a Elo aqui para a gente refletir. Elo, dá tempo de pensar em melhoria contínua no dia a dia dos projetos ágeis que a gente vê hoje? Aquela correria, mal a gente termina uma sprint e já começa outra. O que você acha, minha amiga? Eu acho que é fundamental, porque sem a melhoria contínua a gente nunca vai chegar naquela maturidade que eu falei várias vezes aqui, né? Então, é fundamental. Eu acho que a melhoria contínua aqui é um pouco diferente daquela teoria de melhoria ou de qualidade que a gente vê, né? Que a gente falou tanto dentro do período que a gente trabalhou só com o tradicional, que era uma matéria isolada. Fazer a melhoria era uma equipe, era um outro departamento. Então, isso não dá tempo da gente fazer no ágil e nem cabe dentro de uma equipe ágil. Mas a colaboração cruzada, que é o que ele fala, uma melhor comunicação e o uso de práticas de melhoria contínua, que para mim eu uso no meu dia a dia, que é aprender uma coisa nova cada dia, implementar algo melhor ali, parar no final do dia. A Nádia conhece, e vários de vocês que estiverem assistindo, se me conhecem um pouco melhor, sabem que eu sou adepta lá das 3 perguntas do final do dia do Marshall Goldsmith, né? O que é que eu fiz hoje, o que eu posso fazer melhor amanhã. Então, isso sempre dá tempo. Dá tempo a hora que você está no trânsito, ou dá tempo a hora que você está tomando um café. São essas pequenas ações de todos os dias que faz com que a gente vá melhorando. Quando a gente pensa, puxa, aquilo que eu fiz hoje eu poderia ter feito melhor dessa forma, é assim que eu vou fazer da próxima vez. Então, a colaboração também ajuda muito, porque aquilo que a Nádia falou na pergunta anterior, se a gente tem que aprender, principalmente dentro do ágil, para trabalhar dessa forma colaborativa, não só ouvir o outro, mas aprender com o outro, né? Então, isso é muito importante. E essa é a melhoria contínua que dá para a gente fazer no ágil, sim, que é essencial que a gente faça para alcançar a maturidade, para desenvolver. Sem ela não tem desenvolvimento, na minha opinião. Perfeito. Ainda sobre o que está funcionando bem, só que agora vamos falar de ferramentas. Olha lá o que o relatório perguntou. Quais são as tendências para ferramentas? E o resultado, pessoal, foi em primeiro lugar o Gira, em segundo o Miro, em terceiro o Excel, depois o Azure DevOps, depois o Project, aí um outro módulo aqui do Gira, enfim. Se eu descer a lista aqui, ó, lá embaixo, com 1% tem o Trello, só para vocês saberem onde está o Trello. E o interessante é que o relatório ele faz um estudo de tendência. E a tendência aqui é que tanto o Gira quanto o Azure DevOps da Microsoft caiam e o Miro cresça. Então, bem interessante isso daqui. Acho que é legal até para vocês saberem, o pessoal que está assistindo essa live, qual ferramenta eu posso me dedicar para estudar? Eu acho que aqui tem uma dica e um bom insight para todos nós. E aí o momento da reflexão é, Elo, faz sentido o Miro estar com tendência de alta?
Olha, Nádia, existem vários fatores aí que precisam ser pensados, né? Primeiro, o Gira é uma ferramenta cara, né? É uma ferramenta que, para você usar ela completa, e se a gente falou que o pessoal do ágil quer reduzir o custo, depende do tamanho de empresa que a gente está falando, em que momento elas estão, esse custo pode ter um impacto. Então, é o primeiro ponto que eu vejo. O Gira é ótimo, é completo, eu acho assim, excelente, a gente consegue. Mas também tem o outro ponto que poucas pessoas sabem usar bem. Poucas pessoas sabem usar todos os recursos que ele tem. Então, compram o Gira e subutiliza, ele perde realmente, digamos assim, a credibilidade. Porque o Mira, o Azure DevOps, por que ele também ainda não pegou? É isso que eu acho. Ele está uma coisa em nuvem, uma coisa super legal, mas que ainda demora um pouquinho para reverter essa setinha dele para ele pegar. Ainda não é tão conhecido. E o Miro é muito fácil. E as pessoas usam muito para parte de facilitação, para quando você está discutindo, para uso em equipes distribuídas, né, equipes que estão em home office ou em diversos países. Então, essa facilidade de uso do Miro. E também como ele agregou mais algumas ferramentas, né, ele vem se desenvolvendo, eu acho que é por isso que ele tem essa tendência de alta. Eu gosto bastante, vejo muita gente usando, mas depende também da complexidade do projeto que você está fazendo, e hoje em dia a gente tem uma tendência, principalmente no ágil, de simplificação. Então, quando a gente está simplificando, aí as pessoas acabam indo mais para o Miro, né? Então, eu entendo que esse é o sentido que tem, é a facilidade de uso e a facilidade também que as pessoas têm de se comunicar através do Miro. A gente mesmo usa muito dentro de treinamentos, né? É a colaboração aí, mais uma vez, né? Exato. Bom, e ainda falando sobre o que está indo bem, agora falando de metodologia, quais são as tendências para metodologias? Então, o relatório trouxe, em primeiro lugar, Scrum, em segundo, Kanban, depois o Scrumban, enfim, segue a lista aqui. E aí, gente, o Scrum, ele tá no topo da lista como uma metodologia, e na verdade o Scrum é um framework, né? E ele está no topo aqui da lista como mais usado, mas tem uma tendência de ainda mais crescer no mercado global. Só que o Kanban, pessoal, está ali na cola, e o Kanban tem uma tendência de crescimento com velocidade 2x. Então, fica aí também um bom insight para quem está pensando em estudar um método ágil, enfim, o Kanban é uma boa dica que a gente gostaria de deixar. E na reflexão, Elô, por que o Scrum ainda está em alta? Principalmente porque o Scrum ele é quase que sinônimo de ágil, né? Como filosofia, como uso, o Scrum é o mais adequado, ou seja, normalmente as pessoas começam, então os entrantes dentro da agilidade iniciam pelo Scrum, depois vão para outras metodologias. Então, por isso que eu acho que o Scrum ainda está em alta e vai continuar em alta por um bom tempo, tanto dentro das organizações, e ele é o que mais leva a filosofia do ágil, que é o que a gente falou, para dentro das organizações. Então, digamos, praticamente todo mundo começa com Scrum, depois você vai para o Kanban, para outras metodologias, é quase que uma evolução. Entendi. Ainda sobre o que está funcionando bem, agora vamos falar dos frameworks. Na verdade, aqui ele vai falar dos frameworks, pessoal, de ágil escalado. Então, em primeiríssimo lugar, o SAFe da Scaled Agile Framework, depois o Scrum of Scrums, o Lean, e aqui segue a lista, né? O Agile Portfolio Management. Olha o Spotify. O Spotify já foi aí um queridinho, vamos dizer assim, de muitas empresas. Acho que ele inspirou muitas empresas com o seu modelo. Enfim, tem aqui o Disciplined Agile do PMI. Então, esse é o resultado, com o SAFe ali em primeiro lugar como um framework de ágil escalado
digamos assim, mais usado no mundo, de acordo com essa pesquisa, sempre lembrando disso. Aí, interessante notar que os 3 primeiros da lista, todos os 3 têm tendência de crescimento. Isso está em consonância com o que a gente viu antes, que é a ideia, né, pessoal, de o ágil crescer no mundo, tá? Então, ele crescendo, ele acaba precisando ter aí um framework de escalonamento, e é por isso que esses 3 têm essa tendência de alta. E a reflexão, Elô, as empresas no Brasil, na sua opinião, estão prontas para escalar o ágil? Se a gente falar da grande maioria, eu acho que ainda não, elas estão começando, mas é necessário. Se a empresa quer entrar com o ágil em todos os seus departamentos, se a empresa realmente quer adotar o ágil como sua principal forma de ação, né, como sua principal, como a gente falou, até filosofia, né, de administração, é necessário que ela aprenda a escalar o ágil. Ainda não estão totalmente prontas. A gente vê muita coisa tentando acontecer assim no ágil para crescer. E a gente vê muito isso, está crescendo mais, né, escalando mais o ágil, principalmente nas indústrias, porque elas já usam o Lean. E o escalar, né, o escalonamento aí, normal é através do Lean. Então, é por isso que eu acho que tem essa tendência. Mas esse é o caminho para quando a gente começa a atingir a maturidade. Eu sei que o SAFe, pessoal, ele é bem, digamos assim, complexo, mas olha, não existe omelete sem quebrar ovos. Eu acho que o caminho da agilidade, ele é um caminho, agora eu vou dar minha opinião, vou pedir essa licença poética aqui para Elô. Eu acho que ele é um caminho frutífero, mas ele é um caminho, pessoal, que exige transformação. Não existe transformação sem sofrimento. E é sofrer Sim. mesmo, é dor, é dificuldade, é lidar com resistências, com questões culturais, com pessoas que têm seus medos, que têm seus, né, seus traumas, têm medo de perder o emprego, não querem mudar o jeito que fazem as coisas há anos, enfim. Tem toda aí uma celeuma por trás de uma transformação ágil, mas estudos mostram que os benefícios, eles surgem, tá? Esse é mais digamos assim, uma comprovação dos benefícios do ágil, todo esse relatório. Seguindo ainda sobre o que está funcionando bem, vou dar uma acelerada aqui para a gente concluir a palestra no prazo. Quais são as vantagens dos frameworks ágeis? Então, 78% disseram que as equipes ágeis conseguem ter visibilidade do pipeline, 69% acredita que pelo menos metade dos produtos são entregues no prazo. Olha que interessante. Metade dos produtos são entregues no prazo, quando a gente usa framework ágil. E eu queria ver com a Elô, será, Elô, que a gente aqui no Brasilzão está entregando nossos produtos no prazo? Infelizmente, acho que no Brasil a gente, como eu digo, ainda não atingiu esse nível de maturidade aí, mas eu acho que o ágil ainda entrega mais do que as outras metodologias, tanto a tradicional quanto o híbrido. As abordagens, desculpa, não as metodologias. Também acho, viu, Elô? Acho que a gente ainda tem um bom caminho ainda para seguir. E aí, pessoal, o que não está funcionando bem? Ai, vamos falar de coisa ruim, né? Quais são os maiores desafios do ágil? Primeiro, a liderança não entende o ágil ou coloca obstáculos. Segundo, falta de prioridades claras ou direções claras. Para resolver problema de direção é bom OKR, né, Elô? A Elô que o diga. Terceiro, as equipes de negócios não entendem o que o ágil faz. Quem nunca passou por isso? Então, a reflexão aqui que eu convido vocês a fazer e aí? O ágil vai morrer diante de todos esses desafios? Elô, a palavra é sua. É outro post que eu fiz lá no Instagram, acho que a Nádia andou fuçando meus posts lá, né? Mas eu acho assim que o ágil vai morrer? Não, o ágil, o que acontece?
ele vai sobreviver, só que talvez não seja exatamente da forma poética como a gente vê nos livros, né? Então, a gente precisa, nós vamos ter uma adequação e nada do que a gente aprendeu ou que a gente vem tendo acaba, né? As coisas vão se adequando. Então, eu acho que o que é bom do ágil vai ficar, e aquilo que não é bom para cada empresa, ela não vai usar. Uhum. Ainda sobre o que não está funcionando bem com o ágil, na parte de pessoas, temos quais são os maiores desafios do ágil, só que agora, pessoal, do ponto de vista lá da área de negócio. Primeiro, há uma falta de participação da liderança. Segundo, o conhecimento é insuficiente sobre o ágil. Terceiro, há uma resistência organizacional geral à mudança, então as pessoas resistem à mudança. E quarto, o apoio, né, administrativo do alto escalão não é um bom apoio. Então, Elô, me diga, será que esses desafios que o relatório está mostrando para a gente que acontece lá nas áreas de negócio, será que isso explica o layoff no setor de agilidade no Brasil? E aí, eu queria muito fazer aqui um momento de me solidarizar com as pessoas que eventualmente estão passando por isso, dizer para elas força, foco e continuem estudando, continuem na luta, que vai dar tudo certo, a gente vai aí conseguir mudar esse cenário, tá? Mas e aí, Elo, qual a sua opinião sobre o layoff da agilidade no Brasil? É exatamente isso tudo que a gente falou, né, Nádia? Eu acho que não é um layoff de fato, né? Existe sim resistência, existe. Quanto melhor as pessoas estiverem preparadas, por quê? Porque o ágil em si é efêmero, né? O que existe são pessoas praticando agilidade, pessoas utilizando uma forma de trabalho chamada ágil. Então, quanto melhor essas pessoas estiverem preparadas, melhor a gente vai ter a visibilidade das empresas quanto ao ágil. E a resistência existe, mas existe aquilo que é a adequação, que nós falamos. Então, dentro de cada um dos contextos, né, das empresas, o ágil vai voltar. Mesmo aquelas empresas que estão dizendo não, ágil nunca mais, devagar, alguma coisa vai ficar do ágil mesmo, daquilo que elas fizeram, sempre fica aquilo de bom que aprendeu ali. Então, eu acho que não tem volta, né? Não tem volta, a gente não volta nunca mais para o tradicional puro, vamos dizer assim. Então, ele tem sempre o seu lugarzinho ali. Perfeito. E ainda sobre o que não está funcionando bem, quais são as causas de entregas mal sucedidas com o ágil? Então, primeiro, a cultura da empresa. Segundo, a falta de suporte da gestão. Terceiro, práticas ágeis inconsistentes. E quarto, inabilidade de priorizar trabalho continuamente. Então, essas, pessoal, são as causas do mau resultado do ágil. É muito importante que a gente entenda esse resultado aqui do State of Agile Report. E aí, vamos refletir. Como que a gente pode, por exemplo, superar, a primeira causa, que é a cultura da empresa. Como superar a cultura de uma empresa super tradicional? E aí, Elô? Olha, nem é de agora, nem é do ágil, mas Peter Drucker já dizia, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, isso é uma frase bem conhecida aí. Então, ou seja, o que é a cultura? A cultura de uma empresa é a forma como as pessoas daquela empresa agem. Então, se elas também não estiverem envolvidas, não tiver aquela parte de colaboração, tudo aquilo que a gente já falou, ninguém supera a barreira. A barreira, ela existe, ninguém gosta de mudança, a gente só gosta da mudança que a gente quer e não da que nos é imposta, digamos assim, mas a gente precisa ir cada vez mais ir se adequando, fazer aquela melhoria contínua de si mesmo, né? E ir caminhando para a gente conseguir quebrar. Então, quebrar essa barreira, superar essa barreira, é aquela questão da melhoria contínua do dia a dia, do aprendizado novo a cada dia,
E claro que precisa do suporte, porque se você está mudando, você está mudando a forma com que uma empresa trabalha, que é isso, que é a transformação, né? Nós precisamos do suporte daquelas pessoas que dirigem a empresa. E elas têm que querer fazer isso. Se elas não quiserem, não tem quem te apoie, aí não tem mudança. É verdade. Aí vamos falar de tendências. O que vem pela frente de acordo com o State of Agile Report? Em termos de depois da pandemia, como que ficou o local de trabalho? Então, apenas 2% dos entrevistados disseram que estão trabalhando 100% no escritório, 17 estão totalmente remotos e 51 está ali no modelo híbrido. Então, pessoal, esse é o cenário de acordo com a pesquisa do trabalho home office, híbrido e presencial no mundo. Elô, sua opinião, afinal, o home office, você acha que ele atrapalha a produtividade? Porque eu tenho visto algumas empresas serem resistentes ali em liberar o home office, forçam para o pessoal ir no escritório, e muito disso ainda na área de tecnologia, que é uma área que deveria ter essa licença aí para ter um trabalho, digamos assim, né, mais remoto mesmo. Não, eu acho que o home office não atrapalha a produtividade. O que atrapalha a produtividade é exatamente a maturidade das pessoas. Que é o de cada um, aquilo que a gente falou. Uma pessoa que está começando, que é um novo, um estagiário, tem uma maior dificuldade, né, de estar trabalhando no home office, porque ainda não criou aquele hábito do trabalho, da dedicação. E também precisa de um suporte maior. Então, se ele tiver esse suporte online, não tem problema nenhum. E também depende do tipo de trabalho, né? Um trabalhador de uma indústria, de uma linha de produção, não tem como trabalhar home office. Um trabalhador, um desenvolvedor, sim. Uma pessoa da área comercial, não. Então, part-time. Então, para cada um, a gente tem uma realidade. Nós nunca mais vamos voltar à realidade exatamente como ela era antes da pandemia. Dificilmente, né, a gente volta. Algumas pessoas, sim, mas mesmo assim estão convivendo com um modelo diferente. Então, esse modelo, né, acaba tendo adequações. Então, a gente tem, na minha opinião, o home office não atrapalha a produtividade. O que atrapalha a produtividade somos nós mesmos, cada um de nós. Uhum. Bom, pessoal, e aí, finalizando aqui a nossa live, eu trago para vocês os dados demográficos da pesquisa, o tamanho da empresa, das pessoas que responderam à pesquisa. Vocês podem notar aqui a distribuição, a maioria são entrevistados que pertencem a empresas com mais de 20 mil funcionários. Em termos de localização, esse é o gráfico. A gente tem aqui apenas 5% de representantes da América do Sul, a maioria são da América do Norte. E em termos de cargo, a gente tem pessoas de todos os cargos: Scrum Master, desenvolvimento, gerente de projetos, de programa, C-Level, enfim. É uma pesquisa, pessoal, realmente que dá essa dimensão de como que está a situação do ágil no mundo. E agora a gente já vai para a nossa parte aqui de surpresa. Então, primeiro que responder aí no chat corretamente a pergunta abaixo vai ganhar um ingresso VIP. Só para lembrar e para vocês valorizarem, hoje o ingresso VIP do Kona GP está custando R$ 480. Esse é o ingresso que vai ser fornecido aí pela Elô, uma das palestrantes. Mas antes da gente falar da pergunta, da pergunta que vocês vão responder aí no chat, então já vão se preparando para responder as perguntas. Eu queria, então, mostrar para vocês a carinha aqui do site do Kona GP. Eu tenho muita honra de participar desse congresso. É um congresso 100% online. Quem se inscreve no congresso, pessoal, consegue ver as palestras depois, no dia, na hora que achar melhor. O ano passado eu assisti todas as palestras, e são palestras muito ricas, de temas diversos, pessoas de todo o Brasil, especialistas em áreas diferentes. Eu acho que vale muito a pena. Quem está aí nessa área de gestão de projetos, liderança, eu acho muito interessante aí participar. Está aqui o site. A Elô, ela vai dar essa palestra aqui, cujo tema é gestão, como obter sucesso independente da abordagem adotada e da inteligência artificial.
Bom, falar Isso, né? de inteligência artificial, né, Elô, está super em voga no momento. Então, quem quiser participar do ConaGP e fizer inscrição pelo link aqui exclusivo da Elô, a Elô acaba conseguindo aí uma comissão simbólica aí do evento, né, a partir da quantidade de pessoas que se cadastrarem no evento pelo link dela. Eu também vou participar, uhul! Então, a minha palestra no ConaGP vai ter esse tema, em terra de cego, GP que tem soft skill errei. Basicamente, eu vou falar muito da minha pesquisa do mestrado, que foi baseada nos soft skills do gerente de projetos. E agora sim, agora eu quero fazer a pergunta aqui, e quem ganhar o ingresso VIP, por favor, entre em contato com o Wagner. O Wagner, eu já vou chamando ele aqui. A pergunta é: o que é entregar valor no mundo corporativo? Porque muito se fala entrega de valor, valor agregado, tem que entregar valor. Então, gente, o que é entregar valor? O que é valor? O que é entregar valor? Eu vou pedir aí para vocês responderem no chat e eu vou descompartilhar aqui a apresentação já já. E a Elô é que vai dizer quem vai ganhar esse VIP, tá, Elô? Pode ser você? Pode, claro que sim. Vamos lá. De acordo com as respostas aí, né? Que o Wagner nos contar aí. Acho que já pode tirar para que ele possa entrar e nos mostrar, né, Wagner? Perfeito. Então, vou dar interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar com vocês aqui na plataforma. Só um momento. Pronto. Maravilha, gente. Excelente. Quando o pessoal vai respondendo aqui, Elo e Nádia, vou ficar de olho aqui, aparece para mim aqui a primeira pergunta, a primeira resposta. Eu vou fazer a pergunta do Giovanni aqui para vocês, tá? O Giovanni coloca o seguinte: esta pesquisa foi realizada somente com projetos de TI? Questiono, pois está aparecendo muito termo de software em termos de desenvolvimento de produto. É uma pesquisa que ela é feita das duas formas, tanto no online quanto também no presencial. E os organizadores dessa pesquisa, Giovanni, eles usam congressos de agilidade, de Scrum, para fazer as perguntas para o pessoal que está lá presencialmente no congresso. Então, é mais um universo, acredito eu, de TI. A gente viu ali pelos cargos, são cargos de Scrum Master, gerente de projetos, dá uma ideia de que realmente é mais da indústria de tecnologia, sim, tá? Maravilha. E temos mais uma pergunta aqui, a pessoa está tímido hoje, do Pedro Dias. Ele fala o seguinte: trabalho em uma empresa de engenharia e nossa empresa não tem nada de ágil. Tudo é burocrático. Na opinião de vocês, como conscientizar a empresa em desenvolver uma mudança cultural e iniciar a pensar em algumas iniciativas ágeis? Bom, eu vou responder aqui, depois a Nádia responde, complementa. Mas, normalmente, o que acontece é a influência, né? É claro que a decisão de começar é da alta gestão para baixo, mas a influência vem de baixo, ou seja, a influência vem das pessoas começarem a levar o tema para a empresa, começarem a discutir, a terem treinamentos, a participarem de eventos, e existem muitas empresas de engenharia hoje que usam o ágil. Tá? E aquilo que vocês perguntaram sobre a pesquisa é aberta, mas a gente ainda tem a predominância do ágil dentro das empresas de tecnologia, que é onde nasceu. Exatamente. E eu diria que é importante um trabalho de aculturamento, de sensibilizar o alto escalão da questão das práticas ágeis. E assim, ninguém segue um caminho se ele não for frutífero. Então, uma coisa que eu queria dizer, assim, da minha opinião, é que o ágil ele precisa entregar resultados. Não pode ser um papagaio de pirata, as pessoas falando frases bonitas de efeito. E no final, os acionistas eles querem um resultado.
E também nós precisamos disso para mantermos nossos empregos ali. Então, acho que essa sensibilização do alto escalão é importante para criar, digamos assim, esse movimento de que, poxa, esse caminho pode dar certo. E eu acho que é interessante começar com pequenos times, fazer ali alguns tipos de testes, testar um framework, testar um método, ir implementando, usar sempre métricas ágeis ali para medir o resultado. Então, Peter Drucker fala que se a gente não pode medir, a gente não pode gerenciar. Então, implementa métrica, vai avaliando os números, vai adaptando, enfim. Eu acho que essa catequese, digamos assim, que você faz em toda a empresa, de sensibilizar as pessoas, dos benefícios que... Está aí, né, gente? Mais de 3 mil pessoas responderam essa pesquisa. Olha os benefícios que o ágil traz. Será que esse pessoal está delirando? Não está. Então, acho que cabe a gente também das trincheiras ir fazendo esse trabalho de conscientização do ágil e começar de pequeno e ir reverberando os resultados na empresa. Maravilha. Quantos números não tem como discutir, né, Nádia e Heloísa? Sim. É verdade. Olha, o ganhador foi aqui, vamos ver a resposta dele, se vocês vão concordar, tá? Tá na página principal, ele está acessando pela página principal, é o Eduardo Dorighetti. Entregar... Amigo! Aê, vamos ver a resposta dele agora. Vou Vamos deixar ver. a Elô decidir para não haver conflito de interesse. Um beijo, Edu. Ó, entregar valor é estar atento às necessidades da empresa, pensar em estratégia para atender as necessidades, mas sem deixar de lado os princípios que fundamentam o ágil. Ao ferir os fundamentos, a entrega de valor também é comprometida. Parabéns pela apresentação de vocês. Tá certo, a resposta dele é bastante completa, porque o que, na verdade, é entregar valor, é entregar o benefício que a empresa espera receber, né? Então, o benefício que a empresa, ao investir, ela sempre tem em mente o benefício que ela quer receber. Então, é isso, é o resultado, o benefício, e se a gente fere os valores do ágil, a gente não alcança, não consegue entregar benefícios com o ágil. Tá certo aí, Edu? Então, você ganhou aí, Maravilha. fico feliz em poder te proporcionar aí que participe do ConaGP e faça como a Nádia, porque ela realmente, pessoal, eu sou testemunha, porque ela comentou comigo todas as palestras, ela assistiu as gravações depois, porque, claro, existem várias palestras sendo dadas nas diversas salas ao mesmo tempo, São e ela muita assistiu coisa. uma por uma e comentou comigo. Gente, é verdade. É verdade. E é a correria. E aí fica uma dica para as pessoas que forem participar no dia do evento. Existem, na parte da tarde, 2 trilhas. Uma trilha é workshop e uma outra é palestra. Então, assim, quem puder assistir as palestras, o workshop, ele é só ao vivo. Você tem acesso à gravação? Vai ter acesso à gravação. Porém, o certificado do workshop não tem jeito, porque o workshop é workshop, tem que botar a mão na massa. Então, assim, quem tiver na dúvida, assiste o workshop ao vivo e depois assiste a palestra gravada, né? Verdade. Então, assim, tem várias estratégias que as pessoas podem seguir. E o conteúdo, durante um ano inteiro, para você poder acessar, rever os pontos, ver alguma ideia que você quer me fala, refrescar a memória, que então serve de fonte de pesquisa também durante esse ano de acesso que você vai ter, tá? E começa a contar esse ano a partir do término do evento. Então, vai acabar dia 27, então a partir de dia 27 vai ficar com acesso até dia 27 de julho do ano seguinte, tá? Então, gente, ó, é menos de R$1,50 por dia. Olha só, para você ter tudo isso de conhecimento não estou falando de mim não, mas com os maiores experts da área de gerenciamento de projetos. Isso aí. Heloísa Magrin, Mário Terentim, Boiadjam, meu amigo Darcy Prado, Albergarias do IPMA. Aí, gente, são mais de 50 palestrantes, e não vou falar o nome de todo mundo aqui agora, tá? Acessem o site. Eu estou aqui pelo 6º ano.
A Heloísa já tá, ela já virou Carinho. patrimônio, tá? A Heloísa já virou patrimônio do CONAGP, né? E também não podemos deixar de falar sobre o congresso que nós temos da parceria, que é eu, a Heloísa e o Júnior Rodrigues, que nós executamos, que vai ser em outubro, se não me engano, é outubro desse ano. E já, inclusive, já está às vendas, à pré-venda. Quem quiser já aproveitar e garantir aí a credencial com um desconto maior, porque a gente trabalha com descontos mensais, tá? É só entrar lá em conagileonline.com.br, conagileonline.com.br. E o CONAGP, a Nádia colocou aqui, eu vou colocar no chat para vocês os 2 links aqui. Aí quem quiser garantir a credencial, escolhe qual link vai pegar, ou da Nádia ou da Heloísa, tá? Então deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui agora. Eu coloquei no meu WhatsApp para ficar mais fácil, mas deixa eu ver se eu lembrei de salvar aqui. Só um segundo. Eu vou achar, gente. Só um minutinho. Wagner, enquanto você acha aí, eu posso ir me despedindo? Pode, vamos lá. Nádia, considerações finais e despedir do pessoal que está com a gente agora. Eu queria agradecer mais uma vez aí a minha amiga, parceira, amiga do coração, a Elo, por ter topado aí esse desafio da gente fazer essa apresentação para vocês. Agradecer ao Wagner pela organização, sempre maestral do evento. Mais uma vez eu queria dizer para vocês, pessoal, o seguinte, sobre agilidade, né? É realmente algo que a gente precisa sair da superfície, se aprofundar, então estudem, lembrem-se que a agilidade não é uma coisa, é realmente uma cultura. Primeiro de tudo, é uma cultura. E essa cultura ela tem que estar no dia a dia da gente, no nosso mindset, na nossa forma de trabalhar e de pensar. E que, assim, é engraçado, na minha tese de doutorado eu perguntei o que era ágil para 19 pessoas e eu tive 19 respostas diferentes. Mas ser ágil, gente, nada mais é do que ter uma capacidade de se adaptar às mudanças de uma forma rápida, promovendo entregas em ciclos iterativos e frequentes, entregas essas de valor para os clientes que vão reverberar em feedback. É isso. Se não tiver ciclo interativo, se não tiver adaptabilidade, se não tiver feedback, se não tiver entrega de valor, não é ágil, é qualquer coisa, mas não é ágil. Então, lembrem-se dessa definição. Eu sou muito de definição, porque eu acho que ela nos mantém assim com os pés no chão. Estudem, e o pessoal aí, né, que sofreu layoff, eu queria aí dizer para o pessoal, desejar a todos muito boa sorte na realocação e dizer que vai dar tudo certo e a gente vai sair dessa aí, porque não é só também na agilidade. Enfim, existem áreas dentro das empresas que estão sofrendo layoff, áreas de inovação, área de processos, área de qualidade, enfim, vamos todos nos ajudar e sair juntos dessa. Um abraço e eu espero todos lá no CONAGP. Agora eu passo a palavra para minha amiga Elo. Grande Elo, despeça do pessoal e faça as considerações finais. Ao contrário, né? Consideração tá final. Consideração final, tá bom. Pessoal, não vai embora antes de eu terminar com as minhas considerações finais. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Foi muito bom estar com vocês também. Espero que nossas reflexões ajudem vocês, né? A gente tentou trazer para a nossa realidade brasileira aquilo que a gente vive, aquilo que no dia a dia a gente está trabalhando, né? Porque até outro dia uma amiga minha comprou um dos livros lá, que eu sou coautora, e falou, olha, essa aqui é minha amiga tal. O cara falou, mas ela também trabalha? Porque eu falei, ela trabalha comigo. Ela também trabalha? A gente trabalha, a gente escreve, a gente dá aula, né? A gente faz um monte de coisa. E é o que a gente está vendo nesse dia a dia, nessa interação, porque em todos os momentos, o importante é que a gente está aprendendo. Eu sou uma adepta aí da Long Life Learning, né? De a gente aprender todos os dias, melhorar um pouco a cada dia,
e é para isso que a gente está aqui. Contem com a gente no que quiser, me sigam nas redes sociais, né? E principalmente aqui no Kona Agile e no Kona GP, que a gente está sempre junto aqui, e na jornada colaborativa, certo? Estamos juntos aí em várias iniciativas. É isso aí, Wagner. Maravilha, gente. É sempre um prazer ter vocês com a gente. Nádia Pedrosa, Heloísa Magrin. Vamos conversar e marcar outras lives, outros webinários, outras ações. Inclusive, depois vou compartilhar com vocês outra iniciativa de novembro, que eu soltei hoje, um Save the Date, mas não tem a ver com gestão de projetos, mas tem a ver com soft skills. Então, eu sei que vocês gostam, depois nós vamos conversar. E a todos vocês que estão nos assistindo, lembrem-se, o Kona GP, ele chegou em 2018 para somar aos eventos já existentes no nosso Brasil. Nós temos excelentes eventos realizados pelo PMI e várias outras instituições de ensino, e o Kona GP, ele é parceiro de todas elas. Não é à toa que nós temos aqui na parte de baixo, né, o apoio do PMI de Minas Gerais, o PMI de Pernambuco, estamos com as outras negociações com outros PMIs também. E quero agradecer aqui a todos os patrocinadores, né? Os patrocinadores Profito, que trabalha com gestão de contratos, fica a dica, entra no site e conheça. E também a nossa queridinha Brasport, que está patrocinando também o congresso. E teremos muitos livros para sortear no dia do evento. Então, ó, vamos sortear livros, vamos sortear canecas, vamos sortear... Já volto, tem uma coisinha nova aqui, ó. O sax? Ah, não. Não, o saxofone, não. Eu vou, inclusive, vou pensar em dar uma palhinha no dia aqui, ó. 2 ecodotes. Ah, que legal. Dá para ver que são 2, né? Dá, tá aqui. dá. 2 ecodotes, e estamos buscando agregar mais valor ainda. A gente sempre busca trazer mais valor para quem participa do evento. Então, aos poucos, nós vamos começando a divulgar o que nós vamos fazer lá no dia, tá? Hoje eu tive uma conversa bem bacana com o Gustavo Moraes, da Wintec, que está apoiando o evento também, e ele vai fazer um workshop maravilhoso, né, falando sobre Citizen eu sempre confundo o inglês. Fala aí, Heloísa. Citizen Development. E vai ser um workshop bem bacana de 3 horas, que ele vai falar sobre esse tema, e vale a pena. E tem outros workshops também, então são workshops e palestras, tá? Para quem fizer sentido, acesse o site do evento, conheça, teve dúvida, lá tem chat que você pode tirar dúvida, tem o WhatsApp, manda mensagem para mim, e aqui o Edu que ganhou, coloquei no chat para você, Edu, o meu WhatsApp, manda mensagem para mim que hoje ainda eu já faço o seu cadastro. Se você já tiver a credencial do congresso, pode presentear alguém, ok? Não, ele é transferível, então se você não já tiver credencial, pode presentear alguém, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ser grata a você, tá bom? Lembrando só mais um ponto, né, Wagner? Se vocês fizerem todo o congresso, vocês já quase, e principalmente se vocês fizerem durante 3 anos, vocês já arrebentam todos os seus PDUs necessários para renovação, quem é de qualquer uma das certificações do PMI, não só PMP. Isso aí. E é muito simples, quando a gente manda o certificado para vocês, a gente coloca ali um vídeo explicativo de como fazer o reporte, e aqui a nossa equipe está de prontidão. Não consegui fazer o reporte dos PDUs, Wagner, a gente entra com você ao vivo, online, você compartilha a tela e a gente te ajuda nesse suporte, tá? Então aqui nós estamos para poder agregar valor para todo mundo. E eu sei que tem pessoas que têm dificuldade nessas partes e não vai ficar sem reportar, tá? Valeu. Maravilha, gente. Amanhã temos mais esquenta, hein? Amanhã vamos falar sobre gerenciamento de projetos com bom humor, com o nosso amigo Zeca. Então, é assim que ele pede para chamar, então eu vou chamar ele de Zeca. Então, amanhã, 19 horas, encontraremos vocês aqui de novo, mesmo bate-local, bate-horário, tá bom? E vamos mudar, mesmo Kona horário, Kona local, né? Melhor do que bate. E é isso aí, gente. Um abraço, Tchau, tchau. Elu, um abraço, Nádia. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Até mais.